Olá, pessoal. Meu nome é Tássio. Eu não sou professor de inglês, eu sou meramente um simples aluno que, igual a você, está passando algumas dificuldades para entender como se deve para se pensar em inglês. Isso é um conceito muito abstrato, muito difícil de ser repassado, porque é algo que geralmente a gente tem que descobrir. Como eu estou passando por essa transição e estou tendo sucesso em compreender o que seria esse termo, pensar em inglês, vou tentar aqui, através de alguns exemplos pessoais, mostrar a vocês o que viria a ser isso, tentar fazer com que vocês descubram o que é isso. Então, vamos lá. Antes de nós entendermos o que é se pensar em inglês, a gente tem que entender o que é se pensar em português. Pessoal, pensar em português parece algo tão óbvio, mas vai ser o princípio de onde você vai ter sucesso em pensar em inglês. Vamos compreender então. Quando nós éramos bebês, quando éramos crianças, nós nascemos sem nenhum tipo de linguagem. Nós estamos descobrindo o mundo através da visão e da audição. Nós não pronunciamos nada não pronunciamos nada e não entendemos nada. Nossos pais, parentes, ou pessoas do nosso convívio, que eles têm a difícil missão de nos ensinar algumas coisas para que a gente já comece a se comunicar. Então, ele chega a mãe no berço de um bebê. Oh, meu filho, vamos tomar uma mamadeira. De início, o bebê não vai compreender o que é aquilo. À medida que ele vai crescendo, ele vai ouvindo aquela palavra diversas vezes, e aí ele vai começar a fazer algo que é muito importante no que se diz respeito a nós conseguirmos pensar em inglês. É uma palavra chamada associação. Ele associa, ele une duas coisas. Ele une a fonética do nome mamadeira à figura do objeto mamadeira. Não houve uma tradução literal do que viria a ser aquela palavra em alguma língua para que ele entendesse que era mamadeira. O que ele simplesmente fez foi associar isso a isso. Não teve um intermédio, não teve um meio. Foi direto. Certo? Um pai, quando o filho já está crescendo, né? Ah, meu filho, vamos jogar bola, 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 bola. E aí ele mostra a bola para a criança. Ó, bola, bola. E aí a criança começa a ouvir e tentar a repetir. Bora, bora. E logicamente de início ele não vai conseguir pronunciar, mas ele já vai começar a associar. Opa, papai falou aquela palavra que é aquele negócio assim. E aí ele começa a associar e depois de muita repetição, ele começa a entender que aquilo é bola e que o nome e o que quando ele quiser aquela coisa para si, ele vai falar o nome. Bola. Papai, bola. Papai, bola. Então o pai já vai entender que ele quer uma bola. Ele associou a palavra, a fonética do nome bola, à figura bola. Porque ele mostrava. Era uma situação. Certo? No nosso caso, nem sempre nós viveremos aquelas situações. Então, nós temos que utilizar algumas figuras, algumas imagens, certo? Para que depois a gente faça esse processo de associação. Mas antes de nós entendermos a associação em inglês, nós temos que entender como é que se processa hoje essa informação no nosso cérebro. Hoje, nós já conhecemos a língua portuguesa, a nossa língua mãe. Nós temos milhares de palavras na cabeça que faz parte do nosso vocabulário. Logicamente, alguns têm mais do que outros devido ao seu grau de instrução. Mas todos nós hoje sabemos nos comunicar com outras pessoas em português. O problema é que, desde pequeno, as principais escolas tradicionais de inglês, como também o colégio, fazem com que a gente traduza as palavras literalmente na sua grafia
para as palavras literalmente na grafia em português. Algumas nem imagem dão e nem falam nada. Então você fica viciado a traduzir uma palavra para a outra, né? Car, C-A-R, é a grafia dessa palavra em português, em inglês. Aí geralmente o professor ainda piora as coisas. Como é que se escreve carro em inglês? Ou seja, ele já está forçando você a traduzir. E isso não é o correto. Né? Quando a gente está fazendo uma leitura de algum texto em português, em inglês, a gente meio que o termo seria faz uma leitura mental. Essa leitura mental, ela geralmente acontece você fazendo, se for em português, o texto. Geralmente a gente pensa o que pronuncia, da forma que pronuncia. Isso literalmente é pensar em português. Isso é pensar em português. Esse texto todinho foi para que a gente entendesse o que é pensar português. Nós lemos alguma coisa e pensamos as palavras em português. Certo? Pensar em inglês. Pessoal, não tem como a gente apagar o português da nossa vida. Mas o que a gente tem que fazer é não usá-lo. Como é que se faz isso? Quando você ouvir a palavra car, você tem que lembrar de uma figura, de um carro que você tem, de um carro que você gostaria de ter, certo? De uma situação que você passou com um carro, né? Ela tem que ser espontânea, ela tem que ser rápida. Geralmente acontece assim, quando você escuta car, você lembra da grafia em inglês, depois passa para a grafia em português, para você lembrar que aquela grafia em português é aquele objeto. Olhe o tempo que leva para você processar essa informação. Quando um nativo estiver falando, ou uma pessoa que já tenha muito tempo em inglês estiver falando alguma coisa numa certa velocidade, você vai querer transcrever tudo o que você ouvir na sua cabeça em inglês, querer passar para português para você ter informação. Isso demora muito. Quando você conseguir traduzir as primeiras 3, 4 palavras, ele já está na 10ª. Porque demora muito. Então, pensar em inglês seria mais ou menos assim. Car. Não pensa como é que se escreve carro em inglês. Muito menos lembre que é carro em português. Esqueça, não pode passar nenhum momento nada de português na sua cabeça. Você já tem que fazer uma transição, uma ponte direta. Car, uma figura. Car, uma figura. House, uma figura. Certo? Logicamente existem não só objetos, mas existem verbos e outras coisas que são mais ou menos coisas parecidas. Os verbos geralmente a gente é algo de ação, é uma ação que alguma coisa ou alguém geralmente faz, né? Ou no passado, no presente ou no futuro, mas ele faz. E os verbos a gente também decora como uma palavra, mas os verbos a gente tem que entender como uma ação. Mas isso é uma questão para é outra, isso é uma questão para outros vídeos, não é para agora. Certo? O que a gente tem que entender é que quando a gente tem que pensar em inglês, a gente tem que ligar as figuras com a palavra diretamente em inglês. Eu vou dar um exemplo. Geralmente, eu vou perguntar, o que é milk? Vocês vão responder, é leite. Está errado. Eu tenho certeza que quando eu perguntar o que é milk, a pessoa já pensa na palavra leite em português. Não é, você já traduziu, você acabou de traduzir. O que tem que acontecer, que você tem que entender, está na cabeça, é quando fala milk, você tem que imaginar que é aquele líquido que sai da vaca, que vem dentro de uma caixinha que geralmente você coloca na sua vitamina. Tenta pensar em qualquer coisa, menos na palavra que ela é em português, que é a tradução que você aprende em português. Esse é o segredo. Você tem que ser espontâneo. Então, algumas expressões a gente tem que lembrar não pela tradução, mas pelo sentido. Por exemplo, quando a pessoa fala I have, 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 I have.
Você tem que entender que aquilo ali está dizendo que ele tem posse de alguma coisa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma posse de alguma coisa. Posse de quê? Então, quando você já escutar essa expressão eu tenho, você já vai entender que ele tem posse de alguma coisa. Mas aí de quê? De algum objeto, né? De alguma coisa ou de alguém. Então, geralmente acontece dessa forma. Outro exemplo que a gente pode dar é essa figura aqui. Vocês veem nessa página que existem várias palavras e uma figura do lado. É mais ou menos isso que você tem que entender. Eu não recrimino aquelas pessoas que começam a fazer a tradução literal. É um primeiro contato que você está tendo com a palavra, com a grafia, mas geralmente você só vai conseguir lembrar daquela palavra se você fizer uma associação. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Tem uma pessoa, tem um amigo meu que eu não vou dizer o nome dela, mas que ele é muito feio mesmo. E por coincidência o nome dele é muito parecido com Angle, né? Logicamente a pronúncia não é bem essa, mas que no caso Angle é mais ou menos literalmente a pessoa que não tem uma boa aparência, a pessoa que não é muito bem solicitada de beleza. Em outras palavras, é feio. A gente tem que evitar a tradução literal, a gente tem que ver o sentido da palavra. Então, quando alguém está falando não sei o que, não sei o que, Angle, aí eu já tenho que associar diretamente com a figura do meu amigo, que não é bonito. Eu associei a figura, a palavra Angle, ao meu amigo que não é muito provido de beleza. Entendeu? Outra coisa, vou dar uns exemplos de como é que vocês podem fazer isso. Eu estava lendo um texto e me deparei com a palavra que a grafia era P-O-O-R. E aí eu tive uma curiosidade muito grande de saber o que era. E minha maior vontade era ir lá traduzir o texto, literalmente. Colocar no tradutor e saber qual é, ou procurar no dicionário. Mas aí eu fiz o seguinte experimento. Eu coloquei a palavra no Google e ao invés de verificar a sua tradução, eu fui em imagens. E aí quando eu coloquei nas imagens, apareceram as crianças muito mal vestidas, algumas pessoas da África, alguns mendigos, algumas figuras desenhadas à mão, de pessoas colocando a mão no bolso e tirando os panos sem nada dentro. Ou seja, que exemplificasse que a pessoa ele estava passando por alguma necessidade financeira, estava passando por uma situação financeira muito ruim, que ele estava passando necessidade, estava com fome, enfim. E aí, o que isso para vocês lhe lembraria? Uma pessoa botando a mão no bolso e virando e fazendo assim. Significa dizer que você está sem dinheiro. A pessoa que está sem dinheiro é o quê? Pobre. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu entendi que aquela palavra, a pronúncia é mais ou menos poor, era algo de alguém que não tem recurso financeiro. Então, quando eu escuto essa palavra, eu vou me lembrar da pessoa botando as mãos no bolso e fazendo assim, e tirando, mostrando que está vazio. Então, eu não traduzi ela. Eu vi o sentido do que ela se representa. Depois que eu vi isso, aí eu fui lá no Google e fiz a tradução. E realmente era pobre. A tradução literal, aquelas que a gente aprende na escola, era pobre. Mas, então eu fiz uma associação primeiro. Depois que eu tive certeza de que aquilo era pobre, eu já sabia que aquela palavra significava a pessoa desprovida de recurso financeiro, eu coloquei e fiquei escutando várias vezes, várias vezes, para lembrar, quando alguém chegasse, toda vida, quando eu ouvia as palavras, eu ficava pensando naquela figura, e para memorizar, para associar. A palavra sempre vai ser essa, associar. Então, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Quando você diz, I have a car, então no caso você já tem que ver. Ah, ele tem a posse de quê? Do carro. Então você já lembra o sentido. Ah, eu tenho a posse, e aí já lembra da figura do carro, certo?
Algumas palavras é um pouco mais complicada de vocês associarem uma figura. É mais fácil de vocês associarem uma situação. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que existe uma charge de um jornal, de um vaso quebrado, um cachorro meio que com medo e o dono apontando para o pé dele, para o seu próprio pé, né? Aí eu fiquei pensando, imaginando, ele está chamando o cachorro para vir para perto dele. Ele está chamando o cachorro para vir para perto dele, provavelmente para dar um sermão ou talvez até mesmo para bater no cachorro. E o cachorro meio que indo para perto dele. Então, aquela situação, você pode colocar como se fosse aqui, né? Re. E também here. Me perdoe. Estava tentando me lembrar aqui a pronúncia. Here. No caso, ele chamando o cachorro para vir para próximo de você. Né? Então, quando falar here, no caso, você já tem que lembrar dessa imagem do cachorro, do dono chamando o cachorro para perto de você. Né? E assim vão ser outros exemplos. Né? Bom, pessoal, vou fazer um teste aqui rápido com vocês, para vocês definitivamente agora aprenderem o que é. No caso aqui, pessoal, o que é isso aqui? Fish. Errou. Errou. Tenho certeza que você pensou peixe. E geralmente pensou sem perceber na grafia do nome peixe. Está errado. O que, é que você fez aí? Você traduziu. O que você tem que ver, tem que entender é mais ou menos assim. Quando você for aprender uma palavra nova, fish é aquele bichinho que está dentro do oceano, que geralmente é pescado pelos pescadores. É mais ou menos por aí. Você tem que entender o sentido da palavra. Você tem que associar com alguma figura ou associação. E geralmente o que acontece não é isso. A gente está doutrinado, a gente foi ensinado para que a gente traduza. E enquanto você não romper esse meio, palavra em inglês, palavra em inglês, tradução em português de sentido, para ver uma imagem, você não conseguirá ter sucesso no seu inglês. Você tem que quebrar essa tradução. Palavra em inglês, sentido. Tem que ser assim. Tem que ser direto. Tem que fazer essa ponte. Você sabe em português. Você não tem como esquecer seu português, a não ser que seja um problema neurológico. Mas você tem que aprender a não usá-lo para quando estiver pensando, estiver falando, ouvindo inglês. Você não usar português significa dizer que você está pensando em inglês. Tá ok? Pois é isso aí. Muito obrigado aí pela atenção e até mais.